igreja, paz do Senhor Jesus. Amém? A todos que aqui se coloquem de pé em reverência ao Senhor. E aqueles que estão em casa, curve sua face, sua cabeça. Vamos orar a Deus nessa noite. Mas antes de orarmos, eu te convido a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Isaías, capítulo 54. Aleluias. Isaías 54. O título é sobre o futuro glorioso de Sião. Amém? Enquanto isso você medita aí, eu tenho um grande futuro, um glorioso futuro em meu Deus. Amém? Aleluias. Isaías 54, verso 1 diz assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama tu, que não tiveste dores de parto. Pois mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o toldo da sua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firmem bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerá da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrará do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Amém? Feche os seus olhos por um instante e apresente neste momento o teu coração a Deus. O que é que você tem buscado diante dele? Coloque diante do Senhor agora. Quando o Senhor fala e nos ensina sobre orar, a oração nada mais é que orar, clamar, conversar com Deus e oração, a ação, orar com a ação. Eu preciso estar em oração, clamar a Deus, suplicar a Deus, ter gratidão em nosso coração acima de toda situação e ter a ação de estar na presença de Deus, de buscar, de fazer a vontade dEle e de estabelecer o reino do Senhor por onde nós passarmos. Isso é o que Deus quer fazer conosco e através de nossas vidas, amada igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor dos exércitos, grande eu sou, príncipe da paz, o nosso El Shaddai, Tu és a nossa paz, Jesus. Não há outro Deus desta igreja, não há outro Senhor desta comunidade, além do Senhor Jesus Cristo. Não há outro Deus no comando de nossas vidas, de nosso coração. Não há, Jesus. Pai, que Tu possas receber nossa adoração nessa noite. Que o Senhor possa, Deus amado, nos perdoar de toda falha, de todo pecado. Tudo em nossas vidas, Deus, que entristeceu o Teu coração. Nós clamamos o Seu perdão, Deus, em nome de Jesus. E aqui estamos, Deus, para Te dar o melhor de nossa adoração, o melhor do nosso louvor. Que o Senhor não olhe, Deus, as nossas falhas, mas que a Sua misericórdia, Deus, infinita que é, seja sobre cada família neste lugar. Cada família, Deus, que está ouvindo a Tua palavra nessa noite. Que o Teu Espírito Santo venha visitar, venha curar, venha estabelecer bênção sobre bênção, vitória sobre vitória, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode louvar o Senhor com toda a tua alma, com toda a tua força. Aleluia! Que o Senhor venha transbordar os teus celeiros, amém? Transbordar a tua área espiritual, familiar, transbordar você no teu trabalho, por onde você andar, o Senhor venha te prosperar grandemente em nome de Jesus, amém? Aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai.
Que as tuas bênçãos, Deus, venham acompanhar as nossas vidas. Não precisamos, Pai, correr atrás delas, não. Mas as bênçãos que o Senhor tem preparado, Deus, recairão sobre cada um de nós. Sobre cada lar, cada família, em nome de Jesus. Aleluia! Pai Santo Deus. Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. E a igreja? Prosperarei. Prosperarei, aleluia. Transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Qual é a promessa, igreja? Prosperarei. Transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado. Recebei as bênçãos do teu Deus. Tudo que eu faço, sou abençoado. As tuas bênçãos me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu coloco as plantas dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Oh, glória! Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Aleluia! Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, igreja. Por todo lado, você será abençoado. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. Toma posse. E todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. Aleluia. E todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, por todo lado. Sou abençoado, tudo que eu faço. Sou abençoado. Eu sou livre, eu sou livre. Eu posso pular, eu sou livre, eu sou livre. Eu posso adorar, eu sou livre, eu sou livre. Eu posso pular,
todo lado. Seja abençoado. Tudo que eu faço, sou abençoado. Seja uma bênção, igreja. Glória a Deus. Tudo que eu faço, sou abençoado. Aleluia! Obrigada, Deus. Somos gratos a Ti, Jesus. Aleluia! Toma posse aí das tuas bênçãos, amém? O Senhor já preparou, já entregou, tá aí. Amém? Em nome de Jesus. Te adoramos, Deus. Fecha os teus olhos por um instante. Que o Espírito Santo venha te encher de uma maneira especial nessa noite, amada igreja. Que você sinta o toque do Espírito sobre ti. Que você que ainda não teve uma intimidade, sabe, da forma que tu queres, que Deus estabeleça essa intimidade nessa noite em nome de Jesus. Quanto mais você buscar, mais Ele vai te visitar, mais Ele vai falar contigo, mais Ele vai te orientar. Mais unção, mais poder, mais graça, em nome de Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Deixa os céus descer na terra como nos céus. Deixa os céus descer. Deixa os céus descer neste lugar, Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Deixa os céus descer na terra como nos céus. Deixa os céus descer. Deixa os céus descer.
céus descer, deixa o céu descer, ó Deus, neste lugar, Jesus. Jesus, teu é o reino, teu é a glória, teu é o domínio, teu é o poder, Jesus, 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 aleluia, digno, digno de toda honra, Jesus, Jesus, aleluia. Seja cheio desta unção, amado, cheio da unção do Espírito Santo. Visita, Deus, os lares, visita as famílias, Deus. Enche, Espírito de Deus, cada lar. Enche da tua unção, Espírito Santo. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor e a graça, do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje nós vamos estar conversando um tema especial sobre a reforma protestante, que é um tema pertinente para nós cristãos, importante nós sabermos um pouco dessa história, desse movimento, porque é um motivo de nós estarmos aqui hoje, exercendo a prática cristã que nós exercemos. Então, é um tema pertinente para o momento. Então, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isto. Tá? Patrícia está começando a abrir lá em 2 Timóteo 3,16. É uma passagem conhecida de todos, mas que tem muito a ver com esse momento dessa conversa que nós vamos ter sobre a reforma protestante. Então, na Escritura, 2 Timóteo 3,16, fala assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a Escritura, ela é feita para ensinar a verdade, corrigir, instruir. Mas teve um tempo que essa função das Escrituras, da Bíblia, da palavra sagrada, ela foi burlada. De uma certa maneira, essa função dela, da palavra, foi burlada. E que período é esse? De que nós estamos falando? De qual que é esse período aí em que a palavra de Deus ela deixou de cumprir a função dela, de transmitir a verdade, de ensinar a regra
de convivência, de corrigir, de aconselhar, né? Nós estamos falando de um período do século XV, finalzinho do século XV, início do século XVI, na Europa, né, ocidental, em que o domínio, tanto econômico, quanto social, quanto espiritual, estava centralizado, né, na mão de Roma, Roma papal. Então, assim, é um período em que era uma sociedade organizada, uma sociedade monarca com os reis, mas, porém, a administração, o controle financeiro, o controle político, era toda centrada na mão de Roma papal, né, do Papa. Então, essa sociedade, né, organizada, né, dessa forma aí, e com reis, a sociedade, de uma certa maneira, né, já não estava satisfeita, né, com essa administração, já havia uma certa insatisfação. Por quê? A Roma papal ela colocava, né, algumas exigências, né, controlava mesmo a questão econômica, o sistema econômico. Então, não permitia, por exemplo, o comércio, o livre comércio, proibia a usúria, mas a própria instituição, né, a Roma, ela praticava aquilo que ela proibia, né, do comércio. E um desses comércios era a venda de indulgências, né? Então, o que são, né, essas indulgências? O que eram essas indulgências? Era um sistema, né, que você negociava, você vendia, né, o perdão. Então, você comprava o seu perdão para a salvação, né, para ter direito a ser salvo. Então, é esse sistema financeiro que realmente ele compra, né, você compra o seu perdão. Então, é uma prática, né, que realmente assim criava, né, essa insatisfação, inclusive, né, na nossa sociedade camponesa, né, uma vez que estava a sociedade organizada com reis, né, então tinha todo o sistema ali feudal, camponês, e isso, de uma certa maneira, já gerava essa insatisfação, né, desse domínio aí. Então, quem que, né, se apresenta, né, nessa época aí é insatisfeito, né, com essa organização? Martinho Lutero, né, que é o que nós vamos conversar agora sobre, né, que foi o precursor desse movimento aí. E quando a gente fala, né, em Martinho Lutero como precursor desse ícone aí da Reforma Protestante, é claro que a pessoa, quando ela desenvolve algumas ideias, né, claro que ela já tem, né, uma bagagem aí. Assim, houver, né, outras pessoas também já na época já tinha essa preocupação, né, de estar realmente interferindo, né, nessa organização aí, mas Martinho Lutero foi o que eu penso, né, usado pelo Espírito Santo de Deus aí para estar trazendo esse novo mover aí, né, para a gente aí. Então, assim, realmente eu vejo, né, nesse momento aí o agir do Espírito Santo, né, para poder estar trazendo, né, uma nova história, um novo momento aí para a gente, porque nós sabemos que o Senhor ele é zeloso com a palavra de Deus. Então, eu vejo nesse movimento da Reforma Protestante como o zelo de Deus pela sua palavra, né? Então, ele levanta, né, o Senhor levanta aí pessoas para poder, ícones aí, para poder realmente estar zelando pela sua palavra. E, neste momento aqui, né, nessa organização, Deus levantou, né, Martinho Lutero aí, para poder estar agindo, né, caminhando aí esse movimento aí, tá? Então, quem era Lutero? Né? Então, era um monge agostiniano, né, alemão, professor de teologia da Universidade de Wittenberg. Que Lutero, né, ele negava? Ele negava essas práticas da igreja, inclusive, principalmente, essas práticas de venda de indulgências. Então, ele, né, como professor de teologia, que também zeloso, né, pela palavra, ele estudava a palavra de Deus, então, ele via, né, conseguia enxergar que realmente a palavra de Deus, né, na sua função de instruir, de aconselhar, estava sendo burlada. Então, ele se propôs, né? Eu vejo aí até
a ousadia, né, do Espírito Santo, né, ele sendo cheio de ousadia, porque, na verdade, Lutero teria, naquele momento, de estar realmente lutando contra um sistema, né, um sistema que já estava todo organizado, né, de uma forma, de um domínio papal. Então, assim, ele foi, né, aquela pessoa que realmente, assim, o Espírito Santo, né, o encheu e de ousadia realmente e de coragem, porque para fazer, né, qualquer reforma, qualquer mudança é preciso ousadia, né? E nesse caso aí, né, o Espírito Santo realmente, né, ele, né, usou para poder estar realmente fazendo, né, esse movimento aí, o que a gente, né, chama hoje de reforma protestante. Então, quando se fala, né, de reforma, o que é reformar? Reformar é transformar. E, nesse caso aí dessa reforma, foi uma grande transformação, né, religiosa, realmente, que foram, assim, deram outros parâmetros, que o que nós vivemos aqui hoje, a nossa prática, ela veio desse movimento, né, dessa reforma aí. E, né, protestante. Então, vamos olhar na origem da palavra, o que é protestar, né? Protestar é você manifestar alguma coisa, você ser contra alguma ideia, né, e manifestar de forma legítima, né, que é o que o Martinho Lutero fez, né, essa manifestação de forma legítima, protestando contra o quê? Contra essas doutrinas impostas pela Igreja Católica de venda de indulgências. E como que foi, né, que Martinho Lutero ele protestou, né? Ele, como, né, eu coloquei, um estudioso, né, da palavra, zeloso pela palavra de Deus, ele fez, né, estudou e levantou aí, né, na palavra de Deus, lendo a Bíblia, ele levantou 95 teses. O que são teses? São teorias, né? É um documento em que ele relata 95 pontos denunciando a Igreja Católica Papal, né, a Roma Papal, das suas práticas. Então, essas 95 teses ele baseou, né, na Bíblia, na palavra de Deus, mostrando em que Roma Papal estava indo contrário às Escrituras. Porque, né, nessa época, a sociedade, né, como eu falei, que era organizada em sociedade de reis, camponeses, essa sociedade mais pobre ela não tinha acesso a essas escrituras, né? Então, mas realmente era mais de uma ala mesmo, mais elitizada, né, mais do clero que tinha essa oportunidade de estar estudando as escrituras. Então, Martinho Lutero, né, se dedicou a esse zelo dessa palavra e fez esse levantamento dessas 95 teses. E ele pregou, né, essas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E quando foi isso? Em 31 de outubro de 1517. Né? Então, nós estamos fazendo 503 anos, né, o último dia 31 agora, 503 anos desse movimento, desse protesto de Martinho Lutero, né, que pregou na porta da igreja do castelo essas 95 teses aí. Então, por isso que todo dia 31 de outubro, né, a igreja, né, os cristãos protestantes tem esse marco, né, porque foi o dia em que ele fez esse levantamento de 95 teses e pregou esse documento na porta, né, da igreja do castelo de Wittenberg. Essas 95 teses elas podem ser agrupadas no que se chama em 5 solas. O que são solas? Somente, né, em latim. Então, a primeira sola é sola escritura, né? Ou seja, sola somente. Então, somente a escritura. Então, nessas 95 teses, você pode detectar isso, né? Um dos conteúdos, somente a escritura. Então, o que é essa tese, essa sola, ela direciona? A Bíblia como a única regra de autoridade. Então, a Bíblia ela é a nossa regra de fé, a nossa única regra de fé. E ela é autoritativa, né? Ela tem autoridade, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente, ela é necessária para a nossa vida. Então, a sola escritura, somente a Bíblia. Uma segunda sola fide, né, que é a importância da fé. Então, somente a fé.
Então, a igreja, com essas vendas de indulgências, ela passava, né, o entendimento que, para as pessoas conseguirem a salvação, elas tinham que comprar essas indulgências. Então, você ter acesso à salvação, você ter acesso ao perdão, seria somente pelas compras de indulgências. E Martinho Lutero, né, com essas teses aí, somente pela fé. É pela fé que nós somos justificados, é pela fé que nós somos salvos. Então, é pela fé. Né? Não é por homem, não é por nenhum símbolo, é pela fé que nós somos salvos. Uma terceira sola gratia. Então, a graça é o dom de Deus. Então, ele não é uma graça dada por homens. Né? Nós somos salvos pela fé, pela graça e misericórdia do Senhor. Então, a graça, ela é dom de Deus. Né? Ela é pela graça que nós somos justificados, é pela graça que nós somos santificados, é pela graça que nós somos regenerados. Quarta sola Christus. Então, é somente Cristo. Então, é Cristo que é o mediador entre Deus e o homem. Né? Então, não é o sacerdote, não é nenhum sacramento. Então, somente Cristo. A quinta sola Deo Gloria. Ou seja, né, o homem ele foi criado para louvar e glorificar ao Senhor. E somente a Deus nós devemos toda a honra e toda a glória. Tá? Então, essas 95 teses, né, estabelecidas por Martinho Lutero, ele pode ser agrupada nessas 5 solas, aí, que é a nossa afirmação dentro da nossa fé. Quando Martinho Lutero, né, ele pregou essas teses na Igreja do Castelo, a intenção dele era para que os seus alunos lessem essas teses e fossem debatidas, né, essas teses, né, no momento, né, lá do ensino, da aula dele. Só que aconteceu um fato, né, que realmente assim, a gente entende que é o mover do Espírito Santo mesmo. Os alunos pegaram essas teses e imprimiram e distribuíram essas teses para a população. Né? E como, né, eu já coloquei anteriormente, essa organização da sociedade em Reis, em Camponês, já tinha essa insatisfação com essa administração de Roma papal, então os nobres, né, os reis dos reinos, eles viram nesse momento aí uma oportunidade para estar realmente libertando desse controle, desse domínio de Roma papal. Porque, né, Roma ela pregava não praticar o comércio, pregava não a usura, mas tudo que ela pregava contrário, ela praticava. E os reis, né, dos reinados aí, da Europa Ocidental, eles já tinham esse desejo realmente de libertar dessa Roma papal. Então, esse momento aí, né, de Martinho Lutero, né, com o auxílio do Espírito Santo, fazer esse estudo, fazer esse levantamento de 95 teses, eles viram como um momento realmente de se libertar dessa Roma papal. Então, quando, né, os alunos de Martinho Lutero fez essa distribuição aí, os nobres viram essa oportunidade aí. Então, assim, foi divulgado para os outros, né, países, né, da Europa Ocidental, e realmente esse movimento aí tomou força, né? E o que nós recebemos hoje aí, né, como consequência disso, né, desse movimento aí, Martinho Lutero, né, como a história, né, mostra aí. Ele foi excomungado, né, por causa dessa prática dele, porque realmente ele levantou contra um sistema. E ele foi convidado, né, de uma certa maneira, a se retratar, porém ele, né, não se retratou, ele, né, movido do Espírito Santo, certo, né, zeloso pela palavra de Deus, então ele manteve firme e foi excomungado, né, do meio, né, considerado um herege da Igreja Católica Papal. E, então, a nobreza, né, os nobres, colheram Martinho Lutero, né, ele ficou, de uma certa maneira, escondido por um tempo ali, num dos castelos aí também, né, na cidade alemã, de Wartburg, e ali, naquele momento em que ele ficou ali, foragido, né, ele se dedicou ao estudo da Bíblia, à tradução da Bíblia para o alemão, e
fazendo, né, a nova teoria de uma nova religião, porque naquele momento ali, né, surgiu, né, a nova religião, né, a religião protestante, que é o que nós vivemos hoje, né? Nós somos cristãos protestantes, né, como consequência desse movimento, desse mover do Espírito Santo aí. Tá? Então, ele dedicou, né, a esse trabalho. E como, né, eu coloquei os outros reinos, né, da Europa Ocidental, Alemanha, França, Inglaterra, Holanda, aderiu a esse novo conceito, a essa nova religião. Claro, né, que como eu coloquei nessas 95 teses, são levantadas aquelas 5 solas. Então, em cada país, a religião, né, essa nova religião protestante, ela tomou uma forma diferenciada, contudo, mantendo essa base. Então, o que nós temos hoje? Nós temos igreja calvinista, presbiteriana, batista, assembleia, né, mas todos com a base no mesmo princípio, né? A Bíblia é a nossa regra de fé, né? Nós somos salvos pela graça. A honra é dada, né, somente a Deus, toda honra e toda glória somente a Deus. O mediador é Cristo. A nossa regra de fé, né, a nossa fé, ela é uma fé pessoal e que é através dela que nos leva à salvação. Então, esses princípios básicos, eles não se perdem, né, embora em cada reino, né, em cada país, essa nova religião que surge aí, ela passa a ter algumas diferenciais, mas esse princípio básico dessas 5 solas, ela mantém, né, porque é a base. No caminhar cristão, nas práticas cristãs, nós temos, né, a liberdade de estar, né, tendo, né, práticas diversificadas. Né, batista, às vezes, tem uma certa prática, presbiteriana outra, mas a base dessas 5 solas, ela se mantém, né, é comum para todos. Então, é o que a gente costuma, né, teologicamente dizer, no que é essencial, a unidade. No que não é essencial, a liberdade. Tá? Essa frase, inclusive, é de Marco Antônio de Dúmenes, que fala justamente isso. Então, essa é a base. Então, a religião, essa nova religião que estava surgindo nesses novos reinos, aí, nesses novos países da Europa Ocidental, ela tinha como unidade aquela base das 5 solas, mas tinha a liberdade, né, de estar acrescentando, né, de acordo com a interpretação, né, do estudo da Bíblia. Aí, tá? Então, assim, esse movimento, né, de reforma protestante, que é o que a gente, né, dedica esse momento agora para estar conversando, é importante, né, nós estarmos realmente conhecendo um pouco dessa história, porque no dia 31, todo ano, 31 de outubro, né, se comemora isso. Então, para o cristão, é importante estar sabendo, né, entendendo um pouco dessa história, porque nós estamos aqui por causa disso. Então, começou lá com Martinho Lutero, né, e veio, né, chegou até a nós como uma prática de fé, é o que nós seguimos, é o que nós acreditamos. Tá? Então, assim, nós temos, nesse dia, né, 31 de outubro, de estar realmente louvando e agradecendo ao Senhor por Ele ter levantado, né, esse ícone, esse precursor, aí, Martinho Lutero, para estar realmente com ousadia, né, com coragem, e estar realmente resgatando a Escritura. Né, o que é a Escritura? Que é para instruir na verdade, que é para aconselhar, que é para corrigir. Então, assim, é o zelo de Deus com a palavra dele, né, que manteve, né, firme e proporcionou essa divulgação da palavra de Deus, e nós, né, pela graça e misericórdia, hoje nós podemos praticar, né, essa fé, com essa certeza que somente Cristo, somente a fé, somente a Escritura, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, né? E tudo é pela graça. Então, assim, que nós possamos sempre, nesse período, né, de 31 de outubro, estar dedicando para estar louvando e agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de nós podemos estar realmente trabalhando, né,
conhecendo cada vez mais e mais o Senhor, tá? E está praticando, professando a nossa regra, né, de fé dentro de uma religião cristã protestante. Vamos, dentro, né, como eu falei aqui, de agradecimento. Então, que nós possamos estar fechando os nossos olhos para poder estar pedindo ao Senhor, né, e agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de podermos estar aqui revendo, relembrando esse momento aí de reforma protestante em que Deus usou Martinho Lutero. Por isso, Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é zeloso com a sua palavra. E que o Senhor venha, ó Pai, levantar sempre, Deus, reformadores, sempre que o Senhor, ó Deus, perceber que o homem, para atender às suas necessidades, está burlando a sua palavra. Porque nós precisamos, Deus, e nós queremos manter a Escritura como verdade, como nossa orientação, como nosso conselheiro. A palavra de Deus é que nos aconselha, é que nos corrige, é que nos conduz, ó Deus, a uma regra de fé, uma conduta de fé. Então, sempre, Deus, que o Senhor, pela sua misericórdia, perceber que nós estamos burlando a sua lei, que o Senhor levante homens e mulheres corajosos, assim como o Senhor levantou Lutero, para poder manifestar a verdadeira verdade da palavra, o que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que nós queremos ser pessoas zelosas com a Tua palavra, porque essa é a nossa regra de fé. Nós louvamos e te agradecemos, porque o Senhor, Deus, nos permitiu que essas Escrituras, que essas verdades chegassem até a nós. E nós queremos, ó Deus, como cristãos protestantes, ó Pai, manter firme nas nossas atitudes, no nosso caminhar cristão, estar sempre cientes dessas regras de fé. Somente Cristo, a Escritura é suficiente, somente pela graça. Cristo é o mediador e toda honra e toda glória seja dada a Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, porque a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, e ela é suficiente para a nossa vida. E nós queremos manter sempre o zelo pela Tua palavra. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus zeloso. Nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o Teu santo nome. Assim seja. Amém.